Na noite em que concordou em se divorciar da esposa, ela finalmente subiu na sua cama e, silenciosamente, abraçou-o por trás. Não finja, eu sei que você não está dormindo. Não se casou comigo justamente por causa destes segundos? Ao ouvir isso, seu coração, que antes estava agitado, tornou-se cinzento em um instante. Será que ele havia renunciado à sua identidade como príncipe de Kyoto e se casado com a família dela apenas por causa destes breves momentos? Vendo que você permanecia indiferente, Liu Hui expressou desdém. Precisa que eu seja ainda mais clara. Esta noite, pode fazer o que quiser comigo, afinal, você cuidou de mim por 3 anos. Considere isso como uma recompensa minha. Você finalmente não aguentou e a empurrou para longe, sem querer que ela sujasse seu corpo. Agora que ela mesma se ofereceu, ele a rejeitou, antes que ela pudesse reagir. Você a colocou para fora do quarto. Com a sua posição na China, que tipo de mulher você não conseguiria? Mas foi justamente a única mulher a quem dedicou um amor sincero que pensou que você estava apenas cobiçando o corpo dela, e um sentimento de nojo surgiu em seu peito. De volta ao quarto, Liu Huyan estava confusa e furiosa. Inútil, oferecido de graça e ainda recusa. Que tipo de homem é você? Nesse momento, a empregada bateu à porta. Senhora Liu, esta é a sopa que o Sr. Shen preparou para a senhora. O que faço? Liu Huyan acenou com a mão impacientemente. Dê para o cachorro. A empregada hesitou por um momento e disse com cautela. Senhora Liu, o Sr. Shen passou a tarde toda cozinhando isso especialmente para a senhora. Seria uma pena dar aos cães. Ao ouvir isso, Liu Huyan olhou para a tigela nas mãos da empregada e ficou em silêncio por um longo tempo. Deixe aí, beberei mais tarde. Ela teve que admitir que, desde que adoeceu, ela não conseguia dormir se não tomasse a sopa feita por Shenmo. Depois que a empregada saiu, Liu Huyan pegou a sopa, que estava na temperatura ideal, e bebeu tudo de uma vez. Em seguida, adormeceu rapidamente. Naquela noite, Liu Huyan teve um sono profundamente tranquilo. Na manhã seguinte, você pegou suas malas e foi para um local aberto. Então fez uma ligação. 20 minutos depois, um helicóptero desceu do céu. Um senhor de mais de 60 anos correu emocionado. Jovem mestre. Seu velho servo finalmente esperou por este dia. Você sorriu e assentiu. Vovô Zhao. Vamos para casa. O idoso se chamava Zhao Yuan, o mordomo da família Shen, os mais ricos da capital. E você mesmo não se chama Shenmo, mas sim Shen Qing. Zhao Yuan disse respeitosamente. Muito bem, o patrão ficará certamente muito feliz. Ao ver a reação dele, um sentimento de culpa surgiu em seu coração. No passado, para se casar com Liu Huyan, você quase rompeu relações com seu pai. Pensando nisso agora, realmente sentia muito por ter feito isso por uma mulher como ela. Já perto do meio-dia, Liu Huyan acordou, olhou para os funcionários e perguntou. Shenmo foi embora. A empregada olhou para Liu Huyan confusa. Shenmo? Quem é Shenmo? Ao ouvir isso, Liu Huyan arregalou os olhos. Vocês não conhecem Shenmo? Os funcionários ao redor balançaram a cabeça negativamente. Senhorita, nunca ouvimos este nome. Liu Huyan entrou em pânico. Como isso é possível? Ele é meu ex-marido. Jantamos juntos ontem à noite. Vocês perderam a memória? Os empregados continuaram a negar. Senhora Liu, a senhora não está se lembrando errado? Nunca houve essa pessoa chamada Shenmo na casa, e a senhora nunca se casou com ninguém. Impossível! Liu Huyan gritou furiosa, interrompendo-os, e começou a revirar a casa freneticamente procurando por algo. Ela tinha certeza de que era casada e que só se divorciou na noite anterior, deveria haver algum vestígio. Mas depois de revirar a casa inteira, não encontrou nenhuma pista relacionada a Shenmo. Até mesmo tudo em seu celular havia desaparecido sem deixar rastros. Ela, com raiva, olhou para os empregados. O que está acontecendo? Se alguém ousar mentir, eu demito agora mesmo. Vendo que não podiam mais esconder, a empregada teve que dizer a verdade. Senhora Liu, foi o Sr. Shenmo quem nos pediu para fazer isso. Ele disse que não queria que a senhora guardasse nenhuma lembrança dele, por isso nos pediu para fingir que não o conhecíamos. Ao ouvir isso, o rosto de Liu Huyan empalideceu. Shenmo, você me odeia tanto assim? Embora eu não te ame, estivemos juntos por 3 anos, mesmo que tenha sido para ser meu capacho. Você não vai deixar nenhuma lembrança? Você é realmente muito cruel. Ela olhou furiosa para os empregados. Saiam todos daqui. Naquele momento, ela só queria ficar sozinha, sem saber o porquê. Neste momento,
Liu Huyan não estava tão feliz quanto imaginava, pelo contrário, sentia-se um pouco melancólica. Quanto ao motivo, ela mesma não sabia explicar, mas sentia uma certa suspeita em seu coração. Será que criei sentimentos por ele? Mas esse pensamento foi logo descartado. Como isso seria possível? A única pessoa que amo é o meu amor ideal, Wang Teng, que agora está voltando do exterior. Aquele substituto também se foi, então agora eu deveria estar feliz. Pensando nisso, Liu Huyan deu um sorriso de desdém. Quem ele pensa que é? Shenmo. Ah, Shenmo. Apenas espere, logo esquecerei você. Pelo contrário, você é que vai se afundar na dor de me perder. Nesse momento, na família Shen de Kyoto, o patriarca Shen Qinshan estava um pouco emocionado. King-er, é você mesmo? Sua voz estava levemente trêmula. Sou eu. Pai, estou de volta. Os olhos de Shen Qinshan se encheram de lágrimas instantaneamente. Seu moleque. Finalmente decidiu voltar. Achei que não teria mais ninguém para me ajudar a vigiar as coisas. Você baixou a cabeça com ar de culpa. Pai, desculpe-me. Naquela época, não ouvi os seus conselhos. E acabei lhe causando preocupação. Shen Qinshan acenou com a mão. Não fale mais do passado. Como assim? Você voltou sozinho. E a Nora? Ao ouvir isso, você ficou paralisado. Que Nora? Shen Qinshan ficou sem palavras. Que outra Nora poderia ser? Liu Huyan. Você não insistiu que só se casaria com ela, a ponto de romper relações comigo? Por que ela não voltou com você? Pelo bem do filho. Shen Qinshan já estava controlando a raiva. Só então você reagiu e disse honestamente. Nós já nos divorciamos. Divorciaram-se. Shen Qinshan ficou estupefato. O que diabos aconteceu? Você, impotente, contou ao seu pai tudo o que ocorreu nos últimos 2 anos e meio. Ao ouvir que Liu Huyan fez seu próprio filho ser um substituto por causa de um canalha, Shen Qinshan soltou um bufo frio. Ela poderia ter sido a mulher mais feliz do mundo, mas, por causa de uma vala de esgoto, ela abriu mão de todo o oceano. Esqueça, não falaremos mais dela. Durante o tempo em que estive fora, algo aconteceu em casa. Claro que não. Shen Qinshan deu um sorriso confiante. Comigo aqui, que grande problema poderia vir? No entanto, ele pensou um pouco, mas mudou o rumo da conversa. Na verdade, existe um assunto. Nossa família pretende concentrar os investimentos deste ano na província de Jiangnan, e agora falta um responsável adequado. Você assentiu. Isso é realmente importante, e eu também vejo um grande potencial de investimento em Jiangnan. Shen Qinshan olhou com aprovação para o filho. Então, você tem algum bom candidato? Você se autopropôs diretamente. Eu posso ir. Embora eu não tenha voltado para casa nos últimos 3 anos, não fiquei parado. Estive sempre acompanhando a situação econômica do país. Ao ouvir isso, Shen Qinshan ficou pensativo. Na verdade, eu também acho que você é o candidato mais apto, mas Liu Huyan está em Jiangnan. Tenho medo. Você, é claro, sabia do que seu pai tinha medo. Nada mais do que o receio de que você reatasse com Liu Huyan. Pai, fique tranquilo, não serei mais imprudente. Mas Shen Qinshan ainda estava preocupado. Ele não sabia de sua verdadeira identidade antes. Se você voltasse agora, quando ele soubesse quem você é, você poderia garantir que ela não se arrependeria? Arrependimento. E daí? Ser tolo uma vez na vida já é o suficiente. Ao ouvir isso, Shen Qinshan bateu na própria coxa, contente. Muito bem. Esse sim é um membro da família Shen. Com essa palavra sua, estou tranquilo. Então prepare-se, eu mesmo o levarei. Do outro lado, Liu Huyan, após um dia exaustivo, finalmente chegou em casa. Ela chutou os saltos altos e sentou-se cansada no sofá, gritando instintivamente, Shenmo, venha logo massagear meus pés, estou exausta. Mas, depois de muito tempo, ela se deu conta de que já havia se divorciado de Shenmo, e que ele já havia deixado aquela casa há muito tempo. Nesse momento, a empregada se aproximou. Senhora Liu, o senhor Shen já foi embora. Quer que eu massageie seus pés? Liu Huyan acenou com a mão. Não precisa. O jantar está pronto. Ela não estava acostumada a ter outras pessoas tocando seus pés. A empregada assentiu. Já está pronto. Tudo feito exatamente como o senhor Shen nos ensinou. Liu Huyan franziu a testa. Por que ele está em toda a parte? Mas a comida feita por Shenmo era realmente saborosa. Ela arrastou seu corpo exausto até a mesa de jantar. Mas mal deu uma garfada e cuspiu. Por que está tão ruim? A empregada tomou um susto e rapidamente explicou.
nós seguimos exatamente o que o Sr. Shen nos ensinou, ele sempre fazia assim antes. Como pode estar diferente? Que bobagem! Liu Huyan estava furiosa. Se é igual, por que o sabor está tão diferente? Vocês estão fazendo corpo mole? Os empregados estavam suando frio, desesperados. É impossível, quando o Sr. Shen fazia. Nós observávamos ao lado, os processos e ingredientes eram exatamente os mesmos. Como o sabor poderia estar diferente? Liu Huyan jogou os hashis longe, irritada. Levem de volta e façam de novo imediatamente, se ousarem ser negligentes comigo de novo. Não precisarão mais ficar aqui. Os empregados retiraram a comida às pressas e começaram a refazer tudo. Não se sabe quanto tempo passou, eles trouxeram outra panela de carne ensopada quente. E colocaram na mesa de jantar com certa hesitação. Liu Huyan provou um pouco e logo cuspiu. Não, ainda não está certo. Os empregados ficaram petrificados. Senhora Liu, quer que façamos outra porção? Liu Huyan balançou a mão, fora de si. O sabor não está certo. Não importa quantas vezes façam, nunca estará certo. Esqueçam, não vou mais comer, levem embora. Após voltar para o quarto, Liu Huyan ligou para sua melhor amiga, Su Qianqian. Qianqian, você tem o contato do Shenmue? Su Qianqian, do outro lado da linha, ficou confusa. Huyan, você enlouqueceu? Está me pedindo o telefone do seu marido? Eu me divorciei dele, e quando ele saiu, apaguei o contato dele. Su Qianqian ficou chocada. Não acredito, Huyan. Nós, suas amigas, tínhamos inveja de você por ter um marido tão bom, e você acabou se divorciando. Está brincando? Será que ele tem outra? Liu Huyan estava irritada. Não tem nada a ver com isso, fui eu quem pediu o divórcio, porque Wang Ten está voltando para o país. Su Qianqian não conseguia entender. Wang Ten? Você se divorciou de Shenmue. Por causa daquele cafajeste? Minha querida, você está com febre e queimou o cérebro? Como melhor amiga de Liu Huyan, Su Qianqian viu com os próprios olhos como Shenmue a tratou durante todos esses anos. Na época em que Liu Huyan estava na pior e mais precisava de ajuda, Wang Teng, com medo de ser prejudicado, fugiu escondido para o exterior. Se não fosse pelo fato de Shenmue ter ficado ao lado de Liu Huyan todos esses anos, todos temiam que Liu Huyan cometesse alguma loucura. Liu Huyan disse com desdém, Shenmue era apenas um substituto. Se foi embora. Wang Teng é o homem que eu amo, não importa o quão difícil seja. Eu quero estar com ele. Ele deve ter tido seus motivos quando foi embora. Esperei por ele 2 anos e meio. Nesta vida não quero perdê-lo novamente. Su Qianqian ficou sem palavras. Faça como quiser. Espero que não se arrependa. Liu Huyan ergueu o rosto com orgulho. Eu, Liu Huyan, nunca fiz nada de que me arrependesse. Nunca fiz antes e nunca farei no futuro. Ao ouvir isso, Su Qianqian perguntou cautelosamente, minha amiga, já que você se divorciou de Shenmue, então você não deve se importar se eu tentar conquistá-lo, certo? Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou surpresa. Você quer conquistar Shenmue? Su Qianqian, ao telefone, disse como se fosse óbvio, ele é tão excelente, agora que vocês estão divorciados. Não é normal eu tentar conquistá-lo? Liu Huyan disse com indiferença, faça o que quiser. Se vocês ficarem juntos, eu desejo felicidades a vocês. Su Qianqian riu. Não precisa das felicidades, só espero que você não se arrependa depois. Liu Huyan não estava com vontade de continuar conversando. Pediu o contato de Shenmue e desligou o telefone. Deitada na cama, Liu Huyan não conseguia dormir de jeito nenhum. Ora, ela estava realmente cansada hoje, por que não sentia nenhum sono? E sua mente insistia em trazer a imagem de Shenmue. Ela bateu na própria cabeça com raiva. Sem esperar que, no segundo dia após a partida de Shenmue, ela tivesse insônia. Na manhã seguinte, Liu Huyan foi trabalhar com olheiras, sem nem se dar ao trabalho de tomar café da manhã. Nos dias seguintes, ela aumentou sua carga de trabalho, tentando usar isso para se anestesiar e não pensar naquela pessoa. Mas ela ainda sentia que faltava algo em sua vida. Na verdade, eram apenas coisas triviais, mas muito importantes. Esses dias duraram até este. Quando Liu Huyan finalmente recuperou um pouco o ânimo, porque hoje era o dia em que Wang Ten voltava ao país. Ela se arrumou com esmero, pegou o carro e foi para o aeroporto. O avião pousou tranquilamente na cidade de Jiangai, província de Jiangnan, vindo da capital. Shenmue, como pode ser você? Você não tinha desaparecido? Já entendi. Você está me seguindo, não está? Neste momento, Liu Huyan estava muito furiosa.
Ela deveria estar esperando seu amor ideal, mas não esperava encontrar Shenmue no saguão do aeroporto. Ela lançou um olhar frio para ele. Sem sequer parar de caminhar, você seguiu direto para a saída do saguão. Liu Huyan apressou-se e bloqueou o seu caminho. Shenmue, estou falando com você. Por que você está me seguindo? Se você não esclarecer as coisas hoje, não pense que vai sair daqui. Você parou, com um tom de voz indiferente. Saia da frente. Liu Huyan sentiu que seu orgulho fora provocado. Shenmue, que atitude é essa? Shenmue, admita logo, na verdade você não consegue me esquecer. Você faz tudo isso. Não é apenas para atrair minha atenção. Nesse momento, uma voz feminina soou atrás dela. Olá, com licença, o senhor é o presidente Shen. Su Qianqian, ainda sem conseguir se recuperar do choque, perguntou cautelosamente. Hoje, os líderes da empresa a designaram para buscar alguém no aeroporto. Quando ela viu a foto da pessoa a ser recepcionada, ficou paralisada instantaneamente, porque a pessoa na foto era extremamente parecida com o marido de Liu Huyan. Mas o nome nos documentos dizia Shen Qing. Liu Huyan olhou para a amiga ao lado, com uma expressão de surpresa. Qianqian, como você o chamou agora há pouco? Presidente Shen. Su Qianqian disse, um pouco sem jeito. Huyan, deixe-me apresentar, este é nosso novo chefe, o Sr. Shen Qing. Na verdade, ao dizer isso, ela mesma não estava segura. Afinal, Shenmue e Shen Qing eram parecidos demais. Se fosse para encontrar uma diferença, era no temperamento, pareciam duas pessoas completamente distintas. Shenmue era como um homem atencioso e caloroso, enquanto Shen Qing parecia um iceberg. Liu Huyan franziu a testa. Que Shen Qing? Ele é claramente o Shenmue. Eu convivi com ele por 3 anos. Acha que eu não o reconheceria? E mais, sua empresa mudou de dono? Su Qianqian explicou em voz baixa. Esqueci de te contar. Nossa empresa foi comprada. Ouvi dizer que o dono é um figurão de Kyoto. Não ousamos perguntar detalhes. Liu Huyan estava um pouco incrédula. Será que realmente existem duas pessoas tão parecidas neste mundo? Ou será que Shenmue e Shen Qing são gêmeos? Su Qianqian puxou a roupa de Liu Huyan. Pare de criar confusão. Se o chefe me demitir por sua causa, não vou te perdoar. Só então Liu Huyan olhou para você com um ar de desculpas. Desculpe, eu me enganei agora há pouco. É que você é muito parecido com com um amigo meu. Você ignorou Liu Huyan, olhando para Su Qianqian ao seu lado, disse. Vamos embora. Espere um pouco. Liu Huyan bloqueou você novamente. Senhor Shen Qing, se o senhor encontrar alguém muito parecido com o senhor, por favor, transmita um recado. Diga que estou procurando por ele. Você olhou friamente para Liu Huyan. Por que você não diz isso a ele pessoalmente? Liu Huyan suspirou. Liguei e mandei mensagens, mas ele não respondeu. Talvez ele não tenha visto. Você lançou um olhar de desdém. Diga-me, existe a possibilidade de ele ter bloqueado você? Ao ouvir isso, o rosto de Liu Huyan tornou-se muito feio. Impossível, ele jamais ousaria me bloquear. Você respondeu com indiferença. Foi apenas uma suposição. Agora, podemos ir. Liu Huyan cedeu relutantemente o caminho. Sinto muito pelo transtorno. Assim que você estava prestes a sair, Wang Ten veio correndo, acenando e chamando por Liu Huyan. Huyan, estou aqui. Em seguida, ele correu até a frente dela. Ajoelhou-se diante de todos e disse, minha querida senhorita Liu Huyan, por favor, case-se comigo. Usarei toda a minha vida para cuidar de você. Desde que aceite se casar comigo, tudo que tenho será seu, incluindo a minha vida. Nesse momento, você, que estava prestes a sair do aeroporto, parou. Olhou para Wang Ten ajoelhado diante da multidão. Sentindo os olhares ao redor, o rosto de Liu Huyan ficou vermelho instantaneamente. E ela apressou-se a fazer sinal para Wang Ten. Levante-se logo. Levante-se para falar. Wang Ten cerrou os dentes e balançou a cabeça. Não, a menos que você aceite se casar comigo. Caso contrário, ficarei ajoelhado aqui até morrer. Nesse momento, os passageiros do aeroporto, vendo a cena, começaram a incentivar. Aceita. Aceita. Ao ouvir isso, o rosto de Liu Huyan ficou ainda mais vermelho. Ela já tinha passado da idade de brincar de amor. A atitude de Wang Ten a deixou muito constrangida. Levante-se logo, disse Liu Huyan quase implorando. O canto de seus olhos permanecia fixo em você. No fundo, ela ainda acreditava que você era Shenmue.
vendo alguém se declarar para ela, se fosse realmente Shenmue, ele certamente ficaria muito triste. Mas, para sua decepção, o que ela viu foi apenas a sua expressão indiferente. Será que pensei demais? Liu Huyan sentiu-se um pouco desapontada. Wang Teng, ajoelhado, ainda insistia. Não vou levantar, a menos que prometa se casar comigo. Liu Huyan franziu a testa. Se você não se levantar agora, vou ficar realmente brava. Ao ouvir isso, Wang Teng levantou-se num pulo. Está bem, eu levantei. Não fique brava. Nesse momento, Wang Teng também notou você, parado ao lado. Franzindo a testa, ele disse, Shenmue, o que você está fazendo aqui? Você não se deu ao trabalho de responder e virou as costas para sair, mas Wang Teng o perseguiu imediatamente. Wang Teng caminhou à frente. Mas Wang Teng não pretendia deixá-lo em paz, correu para sua frente novamente e bloqueou seu caminho. Acertei, não foi? Então você está se sentindo culpado, estou certo? Você disse com a voz grave, saia da frente. Wang Teng soltou um bufo frio. Se eu não sair, o que você vai fazer comigo? Você deu um sorriso de desdém, levantou a mão e desferiu um tapa nele. Asterisco pá, asterisco. Esse tapa deixou Wang Teng completamente atordoado. Ele cobriu o rosto, incrédulo. Como você ousa me bater? Seu canalha! Antes que ele terminasse de falar, Wang Teng arregaçou as mangas e avançou para cima de você. Mas, antes mesmo de chegar perto, asterisco pá, asterisco, outro tapa foi desferido em seu rosto. Desta vez, não foi você quem bateu, mas Liu Huyan. Wang Teng. Já chega de cena? Liu Huyan franziu a testa profundamente. Ela se sentiu humilhada naquele momento. Havia tantas pessoas no aeroporto, e desde que encontrou Wang Teng, ela se viu em uma situação extremamente constrangedora. Por que ele não podia pensar um pouco nela? Wang Teng cobriu sua cabeça, que estava inchada como a de um porco, e olhou para Liu Huyan, descrente. Huyan, você me bateu por causa desse inútil do Shenmue? Liu Huyan não conseguiu conter a raiva e gritou. Já chega de cena? Ele nem sequer é o Shenmue. Mas Wang Teng não acreditou de jeito nenhum. Fale bobagem. Se não fosse porque ele partiu de repente, você não teria se tornado motivo de chacota para todos. Você se divorciou para ficar com Wang Teng. Que direito Wang Teng tinha de interrogá-la? Ela começou a se questionar se Wang Teng realmente valia tanto assim. Comparado a Shenmue, Wang Teng só sabia olhar para as coisas sob a sua própria perspectiva, enquanto Shenmue se preocupava com os sentimentos dela e considerava tudo do ponto de vista dela. Como ela pôde se divorciar de Shenmue por uma pessoa como ele? Ela já começou a duvidar de sua própria decisão. Wang Teng percebeu isso e pensou, que perigo. Neste momento, não era possível romper com Liu Huyan, afinal, ele ainda precisava da ajuda dela. Caso contrário, sua empresa no exterior poderia não sobreviver. Pensando nisso, ele disse apressadamente, desculpe, Huyan. Foi só porque me importo demais com você que perdi a paciência. Prometo que não acontecerá de novo. Você me perdoa? Ao ouvir isso, Liu Huyan respirou fundo. Eu também agi errado agora há pouco, mas por favor, acredite em mim, a pessoa com quem mais me importo sou você. Senão, eu não teria me divorciado dele. É apenas que agora não consigo me entregar a você completamente. Por favor, me dê mais algum tempo. Pode ser. Wang Teng fingiu ser profundo. Tudo bem. De agora em diante, o que você disser está dito. Eu tenho todo o tempo do mundo. Mesmo que me pedisse para esperar a vida toda, eu estaria disposto. Liu Huyan balançou a cabeça, um brilho de amor transparecendo em seus olhos. Tola! Como eu teria coragem de deixar você me esperar a vida inteira? Vendo a troca de palavras entre os dois, você olhou para Su Qianqian com certo nojo. Vamos embora. Nesse momento, não havia nenhuma perturbação em seu coração, apenas um pouco de vontade de rir. Essas duas pessoas são realmente um par perfeito. Apesar de ter se casado, já tinha outra pessoa no coração, e o outro era ainda mais bizarro, embora tenha desistido por vontade própria no início. Ainda insiste em agir como se fosse a vítima. Você agora está muito curioso. Se esses dois se deparassem com seus próprios interesses. Su Qianqian não gosta de beber café. Su Qianqian disse, muito envergonhada, tudo bem, então vou jogar fora. Você gesticulou rapidamente com a mão. Deixe estar, pode deixar aí. Já que foi feito, seria uma pena desperdiçar. Su Qianqian colocou o café ao seu lado. E perguntou com curiosidade, Senhor Shen, o senhor já foi casado?
Você ficou vigilante e a olhou com desconfiança. Por que está perguntando isso? Su Qianqian deu de ombros. Nada, não. Eu só acho que, para alguém de sucesso como o senhor, mesmo que tivesse 3 esposas e 4 concubinas, seria algo normal. Você balançou a cabeça. Nunca fui casado. 3 esposas e 4 concubinas. Ao ouvir isso, Su Qianqian sorriu abertamente. Que coincidência, não é? Você é solteira e eu também. Sendo assim, podemos dizer que somos feitos um para o outro, não é? Você cuspiu o café que tinha acabado de tomar. Que teoria é essa? Se for seguir a lógica dele, todo mundo no mundo é feito um para o outro. Su Qianqian rapidamente pegou um lenço e veio até você para ajudar a limpar o café da sua roupa. Mas não se sabe se foi de propósito ou sem querer, o corpo dela ficava se inclinando sobre você, deixando o que estava por baixo ser visto claramente. Você agora entende profundamente aquele ditado, a luxúria é uma lâmina afiada. Pensando nisso, você interrompeu apressadamente a ação de Su Qianqian. Está bem. Eu mesmo faço isso. Primeiro, traga-me os relatórios financeiros da empresa. Su Qianqian obedeceu, indo buscar os documentos, embora seu rosto já estivesse corado. Mas ela teve que ajudar a limpar o café do seu corpo. Por que você teria derrubado o café? Naquele lugar? Teria sido de propósito. Você, naturalmente, não sabe. Su Qianqian estava radiante por dentro. Após terminar de ler os relatórios financeiros, você perguntou de repente, haverá um leilão de imóveis hoje à tarde? Su Qianqian assentiu, sim, Sr. Shen. O local é no leste da cidade. Prepare-se, vamos juntos à tarde. Ao ouvir isso, Su Qianqian ficou surpresa. Sr. Shen, você pretende arrematar aquele terreno? Você talvez tenha acabado de chegar e não entenda bem. A região leste é considerada uma zona abandonada, não há nada de valor, então há muitos interessados. Não é nada fácil conseguir esse terreno. Você nem olhou para ela. Devo entender que você está questionando minha capacidade. Su Qianqian explicou rapidamente. Você entendeu mal, eu apenas acho que aquele terreno não vale a pena. A região leste não parece ter mercado, e este leilão é fechado. É preciso ter um convite. Está resolvido, vá preparar as coisas. Su Qianqian olhou para você surpresa pela sua rapidez, e você olhou para ela seriamente. Só existem 2 tipos de pessoas neste mundo. Um tipo são os ricos e o outro são os pobres. Contanto que você tenha dinheiro. E dinheiro suficiente, todos podem abrir caminho para você. Esse é o poder do capital. Os chamados processos, diante do capital real, não passam de uma piada. Desta vez, Su Qianqian passou a admirá-lo de verdade e fez um sinal de positivo para você. Tudo bem, eu me rendo. Vou preparar tudo agora mesmo. Dito isto, ela se virou e saiu do escritório. Assim que Su Qianqian saiu, seu celular recebeu uma mensagem. Embora você tenha bloqueado o número dela, não é possível bloquear mensagens SMS. Shenmue, preciso falar com você. Sei que você consegue ver. Enfim, vamos nos encontrar, se você quiser. Ao ver a mensagem que ela enviou, você originalmente não queria responder, mas sentiu que deveria acabar com isso de uma vez por todas com ela. Então, pediu que ela enviasse o endereço. Quando você recebeu novamente a mensagem de Liu Huyan, você se levantou, saiu e disse para Su Qianqian. Tem um assunto para resolver fora. Su Qianqian se levantou rapidamente. Sr. Shen, precisa que eu o acompanhe? Você acenou com a mão, recusando. Não precisa, cuide do seu trabalho, ainda temos coisas para fazer à tarde. Terminando de falar, você saiu da empresa. Foi nesse momento. Su Qianqian também recebeu uma mensagem de Liu Huyan. Qianqian, o seu chefe, Shen Qing, acabou de sair. Ao ler a mensagem, Su Qianqian não pôde deixar de duvidar. Será que Liu Huyan marcou com Shenmue agora há pouco? E Shen Qing acabou de sair. Será que Shen Qing é realmente Shenmue? Pensando nisso, ela rapidamente começou a responder no celular, mas assim que editou o texto, sentiu um impulso. E, por algum motivo inexplicável, apagou o conteúdo e editou novamente. Nosso chefe, Shen Qing, ainda está na empresa. Ao ver a resposta de Su Qianqian, Liu Huyan não pôde evitar sentir-se um pouco desapontada. Será que ela estava pensando demais? Shen Qing e Shenmue são, na verdade, 2 pessoas diferentes? Mas, de qualquer forma, Shenmue finalmente concordou em vê-la. Isso é algo para se alegrar, pelo menos, ele não vai mais se esconder de você como antes. Não demorou muito e os 2 chegaram ao café combinado.
Por que você me procurou? Você foi direto ao ponto. Ao ouvir o seu tom frio, Liu Huyan sentiu um certo desconforto. Shenmue, eu sei que fui injusta com você nessa situação. Por isso sempre quis compensá-lo. Você sabe que não sou alguém que gosta de ficar devendo sentimentos aos outros. Você não se interessou por ele, não diga. Eu realmente não sei, mas o passado já não importa, e você não precisa compensar nada. De agora em diante, é melhor que não nos incomodemos. Você consegue fazer isso, certo? Ao ouvir isso, a expressão de Liu Huyan esfriou instantaneamente. Shenmue, por que você precisa se enganar? Na verdade, lá no fundo, você ainda não superou, não é? Você riu, irritado com as palavras dela. Senhorita Liu, de onde vem tanta confiança? Por que eu não teria superado você? Liu Huyan disse seriamente, se você realmente não se importasse, por que, quando foi embora, levou todas as suas coisas? E ainda pediu aos empregados que fingissem amnésia coletiva? Isso prova que você não superou. Você disse com certo desamparo, talvez algumas das minhas atitudes tenham te levado a um mal-entendido. Peço desculpas. Vim aqui hoje apenas para te dizer. De agora em diante, não me ligue mais e não me mande mais mensagens. Liu Huyan fechou os punhos inconscientemente. Shenmue, você me odeia tanto assim? Você balançou a cabeça. Não tenho amor por você, então de onde viria o ódio? Ao ouvir isso, Liu Huyan levantou-se abruptamente e gritou para você. Então o que significam todos esses anos de relacionamento? Shenmue, você tem coragem de dizer que nunca gostou de mim? Você não conseguiu evitar o riso. Nós tínhamos um relacionamento? Admito que gostei de você antes, mas isso foi antes. Agora, só quero ficar o mais longe possível de você. Mas Liu Huyan ignorou automaticamente suas últimas palavras e apenas assentiu, satisfeita. Já fico satisfeita por você admitir que gostou de mim. Como se tivesse recuperado um pouco da própria dignidade. Você olhou para ela com frieza. Pare com isso. Por favor, não entre mais em contato comigo. É melhor encerrarmos tudo de forma civilizada. Após dizer isso, você se preparou para sair, mas de repente lembrou-se de algo e, virando-se, perguntou. Ah, e o seu primeiro amor? Ele não veio com você? Um sentimento inexplicável de irritação surgiu no coração de Liu Huyan, que respondeu evasivamente. Ele está ocupado. Você assentiu. Vocês devem casar logo, não é? Quando acontecer, lembre-se de me enviar o convite. Vou enviar um presente generoso. Afinal, sou o ex-marido. Dito isto, você saiu do café sem olhar para trás. Observando suas costas, Liu Huyan cerrou os dentes e foi atrás de você. Ganhando coragem, ela disse Shenmue, você realmente precisa agir assim. Na verdade, eu te procurei hoje porque queria saber, ainda podemos ser amigos? Você deu uma risada sarcástica. Amigos é demais. Não tenho qualificação para ser amigo de uma senhorita como você. Melhor não nos incomodarmos mais. Ser estranhos é bem melhor. Liu Huyan demonstrou uma expressão de mágoa. Embora estejamos divorciados, o sentimento de tantos anos ainda existe. Mesmo que não possamos ser marido e mulher. Não seria bom sermos amigos? Se precisar de algo no futuro, pode me ligar a qualquer momento. Sem paciência para continuar discutindo, você foi ao balcão, pagou a conta e se retirou. Liu Huyan fechou os olhos. O homem que antes a tratava com tanto carinho tinha ido embora, e agora ela parecia arrependida. Nesse momento, o garçom se aproximou. Com licença, senhora. O cavalheiro que estava aqui acabou de pagar apenas o café dele. Sobre a outra xícara. Liu Huyan abriu os olhos abruptamente e olhou para o garçom com incredulidade. As lembranças que acabavam de surgir desapareceram instantaneamente. Está bem, está bem. Shenmue, você é inacreditável. Eu estava realmente cega na época. Como pude escolher um homem tão sem noção como você para ser meu marido? Hoje ela finalmente viu sua verdadeira face e agora sentia apenas alívio. Alívio por ter se divorciado de Shenmue. Naquela tarde, você levou Su Qianqian a um hotel luxuoso na parte leste da cidade. Este era o local do leilão da tarde. Inesperadamente, ao entrar no saguão, você encontrou a pessoa que menos queria ver. Nesse momento, Wang Teng viu você. Shenmue, o que você faz aqui? Você respondeu com uma expressão inexpressiva. Você pode estar aqui. Por que eu não poderia? Wang Teng hesitou por um momento e depois disse com desprezo. Você acha que é igual a mim? Qual é o seu status e qual é o meu? Você fingiu confusão. Então qual é o meu status? E qual é o seu? Perguntou Wang Teng com um olhar de desprezo.
Ele adorava esse tipo de comparação, por isso disse pacientemente. Você não passa de um caipira que vive às custas dos outros, enquanto eu cheguei a abrir uma empresa no exterior. Você acha que está à minha altura? Você olhou para ele intrigado. Abrir uma empresa no exterior é algo tão incrível assim. Claro, Wang Teng disse orgulhosamente. Pelo menos alguém como você jamais alcançará esse patamar. Não só nesta vida, nem na próxima. Nem daqui a 2 vidas você conseguirá ser como eu. Ao ouvir isso, você deu um suspiro de alívio. Ainda bem. Obrigado pelo desejo, eu realmente não sou como você. Nesse momento, Liu Huyan também se aproximou, olhando para você com ar de dúvida. Shenmo, por que você está aqui? Você disse calmamente, obviamente porque alguém me convidou. Antes que Liu Huyan pudesse falar, Wang Teng, ao lado, não se conteve e zombou. Você ficou louco? Sabe que lugar é este? Quem convidaria alguém do seu nível? Um caipira, aposto que você entrou de fininho. Ao ouvir as palavras de Wang Teng, Liu Huyan franziu a testa. Shenmo, se você realmente entrou escondido, aconselho que saia imediatamente, este não é um lugar para você. Você disse com impaciência. Eu já disse que fui convidado, não precisam se preocupar com isso. Liu Huyan ficou um pouco incomodada. Shenmo, estou fazendo isso por você. Por que você? Senhor Shen, Huyan, sobre o que estão conversando. Su Qianqian aproximou-se, interrompendo as palavras de Liu Huyan. Ao ouvir as palavras de Su Qianqian, Liu Huyan ficou estupefata e, após um momento, reagiu. Ah, é o Sr. Shen. Peço desculpas, nós o confundimos com outra pessoa. Dito isso, puxou Wang Teng, que estava confuso, e saiu. Não tendo dado muitos passos, Wang Teng soltou a mão de Liu Huyan e resmungou. Huyan, por que você me puxou? Liu Huyan explicou. Nós nos confundimos, aquele homem se chama Shen Qian, não é o Shenmo. Impossível, disse Wang Teng com absoluta certeza, ele é o Shenmo. Como eu poderia me confundir? Liu Huyan disse impotente. Não dá para explicar em poucas palavras. De qualquer forma, lembre-se, ele não é Shenmo, é o dono da fanhua, Shen Qian. Ao ouvir isso, Wang Teng arregalou os olhos. O dono da fanhua não se chamava Gon? Desde quando se chama Shen? Liu Huyan só pôde contar a Wang Teng o que Su Qianqian dissera. Portanto, ele não pode ser o Shenmo. Mesmo assim, Wang Teng ainda não acreditou, então voltou a se aproximar. Senhor Shen Qian, peço 1000 desculpas pelo que aconteceu agora, eu o confundi. Senhor, para expressar minhas desculpas, gostaria de convidá-lo para jantar após o leilão. Aceitaria o convite? Você continuou sem dar atenção e virou-se para Su Qianqian. Vamos entrar. Mas, ao chegar à entrada principal, um segurança o barrou. Desculpe. Senhor, por favor, mostre seu convite. Sem olhar para trás, você disse, não tenho convite. Ao ouvir isso, o segurança franziu a testa e disse com um tom sério. Senhor, sinto muito, se o senhor não pode apresentar um convite, terei que pedir que se retire. Ao ver você sendo barrado, Wang Teng, atrás de você, ficou instantaneamente animado, como eu esperava. Ele é o Shenmo, um pobretão, bancando o importante. Ao ver o ar de triunfo de Wang Teng, Liu Huyan franziu a testa, prestes a dizer algo, mas ouviu você dizer. Meu sobrenome é Shen, e já avisei o dono de vocês. Se não acredita, pode ligar para confirmar. Imediatamente, a expressão do segurança mudou drasticamente. O senhor é o Sr. Shen. Você disse calmamente. Sim, sou eu. Posso entrar agora? O segurança assentiu rapidamente. Sim, claro que pode. As portas do nosso Hotel Angon estarão sempre abertas para o Sr. Shen. Dito isso, ele imediatamente fez um gesto de convite e recuou 2 passos respeitosamente. Não era para menos. O dono tinha acabado de ligar pessoalmente. Se o Sr. Shen chegasse ao hotel, ninguém deveria impedi-lo. Deveriam tratá-lo como convidado de honra do dono. Se alguém ofendesse o Sr. Shen, estaria na rua imediatamente. Como um simples segurança, onde ele ousaria barrar a entrada? Ao ver Shen entrar, Wang Teng, logo atrás, ficou estupefato. Ele simplesmente entrou assim? Não diziam que, para entrar nesse leilão, era necessário ter um convite oficial? Ao lado, o espanto de Liu Huyan não era menor que o de Wang Teng. Afinal, quem é ele? Ela sabia muito bem o quão poderoso era o histórico por trás do Hotel Angon. Como ele poderia entrar livremente com apenas uma palavra? Será que o capital por trás dele pode competir com o Hotel Angon? No momento em que Liu Huyan estava chocada, Wang Teng caminhou com arrogância,
mas o segurança na porta o barrou imediatamente. Senhor, por favor, mostre seu convite. Wang Teng disse com ar de superioridade, eu não tenho convite. O segurança disse seriamente, desculpe, sem um convite. Peço que se retire imediatamente. Ao ouvir isso, Wang Teng enfureceu-se instantaneamente. Por que ele pôde entrar sem convite? Eu não acredito nisso. O segurança disse respeitosamente. O Sr. Shenmue é nosso convidado de honra. Naturalmente ele é diferente das pessoas comuns, ele vai aonde quiser. É uma honra para nós que ele tenha vindo. Ao ver o respeito que o segurança tinha por Shenmue, Wang Teng ficou completamente irritado. Gritando com ele, que besteira! Que tipo de convidado de honra ele é? Abram bem os seus olhos de cão e vejam claramente. Meu nome é Wang Teng, sou dono de uma empresa no exterior. Se ousarem me tratar assim, acreditam que farei com que seu chefe demita vocês. O segurança não se intimidou nem um pouco. O senhor pode fazer uma reclamação, mas sem o convite. Peço que saia logo. Wang Teng não só ignorou o conselho do segurança, como ainda tentou forçar a entrada. No rosto de Wang Teng, um estrondo, tapa. O lado esquerdo do rosto de Wang Teng inchou instantaneamente, com as 5 marcas dos dedos claramente visíveis. Atordoado pelo golpe, Wang Teng reagiu, jogando-se diretamente no chão. Vocês ousaram me bater. Paguem uma indenização, tem que pagar. Se não pagarem, eu não vou sair daqui. Ele começou a fazer um escândalo, vendo seus movimentos ensaiados. Era óbvio que não era a primeira vez que fazia isso. Ao ver a cena, Liu Huyan apressou-se a avançar e apresentar seu convite. Desculpem-me, ele é meu amigo e veio comigo. Peço desculpas pelo ocorrido. Neste momento, Liu Huyan, observando Wang Teng rolar no chão, sentiu um profundo desprezo. Ela jamais imaginou que um homem pudesse agir como uma megera, rolando no chão fazendo cena. Ela se arrependeu. Se soubesse disso, não teria trazido Wang Teng consigo. Ele estava apenas a envergonhando. Como ela não percebeu antes que o Wang Teng era tão imbecil? Este é o Hotel Angon. Você acha que é a sua casa? O segurança pegou o convite e mudou de semblante instantaneamente. Ah, é a senhora Liu. Por favor, entre. Liu Huyan sorriu sem jeito e acelerou o passo para entrar. Mas, nesse momento, o rugido de Wang Teng veio de trás. Mande eles se ajoelharem e pedirem desculpas para mim imediatamente. Eu sou alguém que tem empresa no exterior. Como eles ousam me bater? Eu não vou deixar isso barato. Eu vou. Com um tapa, Liu Huyan, que estava à frente, deu uma bofetada no rosto de Wang Teng, dizendo em tom grave, cale a boca. Já não basta a vergonha que você me fez passar. Wang Teng cobriu o rosto. Um brilho de ressentimento passou por seus olhos, mas ele se acalmou, abaixou a cabeça e seguiu obedientemente atrás de Liu Huyan até o salão. Após entrar, Liu Huyan escolheu qualquer lugar e sentou-se. O leilão de hoje convidou magnatas do mercado imobiliário. Não havia como organizar assentos, então ela se sentou em qualquer lugar. Não demorou muito. O apresentador subiu ao palco e, após as cortesias, foi direto ao assunto. Acredito que todos aqui presentes vieram por causa deste terreno. Sem mais delongas, anuncio que o leilão começou oficialmente. O lance inicial é de 50 milhões. O local foi inundado imediatamente por placas de várias cores, e o preço começou a subir, 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões. Liu Huyan também levantou sua placa, 100 milhões. Ela veio com uma missão. Ela precisava desse terreno, pois isso dizia respeito ao desenvolvimento da família Liu nos próximos anos. Mas logo, seu preço foi superado por outros. Não havia como evitar, o potencial de desenvolvimento daquele terreno era muito grande. Liu Huyan continuava levantando a placa, e Wang Teng, ao lado, desesperado, tentou aconselhá-la. Huyan, por que não desiste? Esse terreno não vale esse preço. E ainda temos que contar com o investimento em desenvolvimento. É um prejuízo na certa. Wang Teng estava realmente ansioso. Mas ele temia que Liu Huyan investisse todo o dinheiro ali. E como ficaria sua empresa no exterior? Ele ainda estava esperando para pedir dinheiro a Liu Huyan. Cale a boca. Liu Huyan franziu a testa e lançou um olhar severo para Wang Teng. Arrematar este terreno é uma decisão de toda a família Liu. Como poderíamos desistir apenas por causa do Wang Teng? Ao ser tratado dessa maneira por Liu Huyan, Wang Teng naturalmente sentiu-se um pouco desconfortável, mas não teve como dizer mais nada. No entanto, quando pensou na sua empresa no exterior, ele não conseguiu se conter e disse: estou fazendo isso pelo seu bem,
adquirir este terreno não ajudará muito a sua família e, em vez disso, exigirá um investimento enorme. Não haverá retorno do investimento em menos de 3 ou 5 anos, e é muito provável que você perca tudo. Liu Huyan disse friamente. Entendo o que você quer dizer e fico feliz que se preocupe comigo, mas não existe negócio sem riscos. Além disso, esta é uma estratégia definida pela empresa há muito tempo e não tenho autoridade para alterá-la. Nesse exato momento, o preço disparou para 300 milhões. Liu Huyan cerrou os dentes e gritou, 350 milhões. Grande coragem, senhora Liu. Nesse momento, Shen Zhe se aproximou. Se Shen Zhe entrasse na disputa, ninguém conseguiria obter aquele terreno. Shen Zhe olhou de forma significativa para Liu Huyan e depois anunciou seu lance sorrindo, 500 milhões. Ao ouvir a oferta de Shen Zhe, o semblante de Liu Huyan esfriou instantaneamente. O preço de 500 milhões era alto demais. Mesmo que ela comprasse o terreno por 500 milhões, ainda teria que investir muito dinheiro depois, e isso seria um poço sem fundo. Com a situação atual da família Liu, era impossível conseguir tanto dinheiro. Pensando nisso, Liu Huyan suspirou impotente, parecia que teria que desistir. Shen Zhe virou-se com um sorriso sarcástico. Para Liu Huyan, por que a senhora Liu não dá mais lances? Ficarei muito sozinho se falar sozinho. Continue acompanhando meus lances por um tempo. Ha ha ha. Nesse momento, uma voz fria soou, 550 milhões. Shen Zhe virou-se bruscamente. Sorrindo com desdém, Yan Shuai, você também quer competir comigo? Eu não vou ceder para você. Yan Shuai disse com desdém, não preciso que você ceda. Cada um depende de suas próprias habilidades. Shen Zhe não se importou e zombou. Tê-la acompanhando também é bom, pelo menos não ficarei solitário. Então ele anunciou seu lance. 600 milhões. Ao ouvir isso, Yan Shuai franziu a testa. Após um momento de silêncio, ela olhou para Liu Huyan. Quanto capital você tem disponível agora? Um brilho passou pelos olhos de Liu Huyan. Você quer comprar este terreno em uma joint venture? Yan Shuai acenou com a cabeça. Exatamente. Com o fluxo de caixa atual de nossas duas famílias, lutar sozinhas não é páreo para a família Shen. É melhor cooperarmos. Liu Huyan pensou por um momento e acenou com a cabeça. Podemos formar uma joint venture, mas cada um arca com seus próprios riscos. Sem problemas. Yan Shuai concordou sem hesitar. Ela tinha a mesma ideia e, mesmo que Liu Huyan não tivesse dito, ela mesma teria sugerido em breve. Wang Teng, que estava ao lado e achava que Liu Huyan tinha desistido, não esperava que Yan Shuai aparecesse no meio do caminho, então ele só pôde continuar tentando persuadir Liu Huyan, talvez seja melhor desistir. O risco de uma joint venture é grande demais, e não é obrigatório comprar este terreno. Yan Shuai perguntou curiosa. Quem é este? Ao ouvir suas palavras, Wang Ten ficou tão irritado que quase soltou um palavrão. Yan Shuai não o conhecia? Eu tenho empresas no exterior e, mesmo antes de ir para o exterior, eu já era um tanto conhecido no país. Como uma beldade como Yan Shuai poderia nunca ter ouvido falar de mim? Liu Huyan teve que apresentar. O nome dele é Wang Teng. Ele é meu amigo. Então ele é aquele escória que te abandonou anos atrás. Como ele tem coragem de voltar? Ouvi dizer que você até se divorciou por causa desse lixo? Wang Ten ficou pálido e não pôde deixar de dizer, Yan Shuai. O que você quer dizer com isso? Yan Shuai olhou para Wang Ten com desprezo. Quero dizer exatamente o que ouviu. O que eu mais detesto é esse tipo de escória como você. Quando Liu Huyan estava doente, você se escondeu bem longe, agora que ela está curada. Você corre babando até ela e ainda a incentiva a se divorciar, não é? Wang Teng, preocupado que Liu Huyan se lembrasse do passado, tentou explicar. Eu tinha minhas razões. Yan Shuai bufou friamente, quando estava prestes a dizer algo mais. Foi interrompida por Liu Huyan. Yan Shuai, chega. Estes são meus assuntos particulares, não preciso que você se intrometa. Yan Shuai sorriu. É verdade, fui eu quem me intrometi. Continue dando seus lances. 800 milhões. O rosto de Shen Zhe estava terrivelmente tenso enquanto ele gritava, cerrando os dentes. 1 bilhão, o dinheiro de ninguém cai do céu, com esta parceria entre as duas famílias. Ele gastou centenas de milhões a mais sem motivo aparente. Yan Rushu e Liu Huyan trocaram olhares e suspiraram estranhamente. O preço estava alto demais, e no fim, eles decidiram desistir. O leiloeiro. Ninguém mais deu lances. Então ele pegou o martelo, 1 bilhão pela primeira vez. 1 bilhão pela segunda vez.
Alguém mais quer aumentar o lance? Shen Zhe levantou-se com um sorriso. Embora tenha gasto alguns milhões a mais, o objetivo final foi alcançado. Ele agora planejava onde iriam comemorar logo mais. Algumas pessoas no local que tinham boas relações com a família Shen já começaram a se aproximar para parabenizar. Parabéns, jovem mestre Shen, parabéns. A família Shen é realmente a líder empresarial da província de Jiangnan. 1 bilhão foi dado sem hesitar. Diante dos elogios ao redor, Shen Zhe sentiu-se um tanto lisonjeado. Agradeço a todos pelo apoio constante à família Shen. Já reservei um local, vamos beber algo mais tarde. Ao ver isso, o leiloeiro gritou. 1 bilhão pela terceira vez, vendido. Espere um momento. Nesse instante, uma voz retumbante ecoou. 1 bilhão e 500 milhões. Assim que o preço de 1 bilhão e 500 milhões foi anunciado, todos olharam com espanto para a direção onde Shen Qing estava sentado na primeira fila. Eles pensaram que o lance de Su Ruizi de 1 bilhão já era absurdo, mas não esperavam que alguém oferecesse mais do que ele. Eram 1 bilhão e 500 milhões. Isso seria suficiente para comprar vários prédios. O mundo dos ricos era, de fato, algo que eles não conseguiam compreender. Quem consegue participar de um leilão não é uma pessoa comum, certo? Mas eles acharam Shen Qing um tanto estranho, intrigados. Quem seria esse figurão? Por que nunca o tinham visto antes? Sua aparência parecia um pouco familiar. Mas por que não conseguia me lembrar de quem ele era? Eu lembrei. Ele não é o ex-marido de Liu Huyan? Ouvi dizer que eles se divorciaram há pouco tempo. Finalmente, alguém reconheceu a identidade de Shen Qing. Su Ruizi fechou os punhos inconscientemente. Alguém realmente ousou roubar a cena dele. Ele estava prestes a rematar. Quem diria que Shen Qing apareceria do nada para atrapalhar? Não importa quem você seja, se ousar me enfrentar, estará cavando a própria cova. Su Ruizi estava furioso, mas não tinha como reagir. O preço de 1 bilhão e 500 milhões era alto demais, já ultrapassando seu valor máximo estimado. Ele só podia desistir. Parabéns a este senhor por arrematar este terreno por 1 bilhão e 500 milhões. O martelo do leiloeiro caiu bruscamente. E logo após, um estrondoso aplauso preencheu o local. Ele é o seu ex-marido. Yan Rushui engoliu em seco inconscientemente. Shen Qing desembolsou 1 bilhão e 500 milhões sem pestanejar. Liu Huyan devia estar fora de si. Ter tido coragem de se divorciar de Shen Qing. É verdade que a comparação entre as pessoas chega a ser revoltante. Se ela tivesse um marido desses, ela não o soltaria por nada neste mundo. Não era de se admirar que, na primeira vez que viu Shen Qing, ela o achou familiar, pois Shen Qing havia sido casado com Liu Huyan. Você se enganou, ele não é meu ex-marido. Liu Huyan só pôde balançar a cabeça. Sob os olhares de todos, Shen Qing caminhou rapidamente até o palco. Pegou o microfone das mãos do leiloeiro. Pessoal, acredito que todos devem estar muito curiosos sobre a minha identidade. Deixem-me me apresentar, meu nome é Shen Qing. De Kyoto, é um prazer conhecê-los aqui. Sobrenome Shen? De Kyoto? Não seria da família Shen de Pequim? Como alguém da família Shen apareceria na cidade de Jiangai? Um lugar tão pequeno? Meu Deus! É realmente alguém da família Shen de Pequim. Com razão ele não valoriza dinheiro, afinal, é um jovem mestre vindo de Pequim. Muitas pessoas já tinham adivinhado a identidade de Shen Qing. Exatamente, como todos suspeitam, eu sou da família Shen de Pequim. Vim à cidade de Jiangai com um único propósito, e não tenho receio de dizer a todos, a família Shen planeja investir 30 bilhões em Jiangai. Se tiverem bons projetos no futuro, ou se quiserem colaborar com a família Shen, serão sempre bem-vindos. Aplausos. Um estrondoso aplauso ecoou novamente pelo local. Eram 30 bilhões. Mesmo que não conseguissem abocanhar todo o contrato, bastaria que lhes dessem as migalhas. Ele é, de fato, da família Shen de Pequim. Como seria bom se ele fosse Shenmo? Liu Huyan sentia como se estivesse sonhando. Não sabia por quê. Mas naquele momento, ela desejava que Shen Qing fosse Shenmo, pois só assim ele daria prioridade a ela nos contratos. Com a ajuda secreta da família Shen, a ambição da família Liu de entrar no ranking das 500 maiores empresas do mundo seria algo simples. A família Shen de Pequim. Su Ruizi desmoronou como um balão vazio. Ele não tinha a menor intenção de competir com Shen Qing. Se Shen Qing não fosse da família Shen, ele ainda teria uma chance, mas sendo da família Shen de Pequim, ele não tinha esperança alguma. Embora a família Su fosse a líder na província de Jiangnan, comparada a um gigante como a família Shen de Pequim,
A família Su não era sequer um bebê. Alguém da família Shen de Pequim? Yan Rushui pensou consigo mesma. Se eu conseguir me aproximar dele, a família Yan não terá com o que se preocupar no futuro. Sob os olhares gananciosos de todos, Shenmo caminhava em direção ao palco. Ele não estava falando bobagem. A família Shen realmente pretendia investir 30 bilhões em Jiangai. Quanto a como esse dinheiro seria usado ou a quem seria destinado, tudo dependia exclusivamente da decisão de Shenmo. Claro, Shenmo não desperdiçaria o dinheiro da família Shen levianamente, sobre em qual bolso esse dinheiro acabaria. Isso dependeria da competência de cada um. Senhor Shenmo, prazer. Sou o responsável pela empresa Vanshen. Meu nome é Wang Dali. É um prazer conhecê-lo. Senhor Shen, prazer, sou o dono da tecnologia Huijin. Este é o meu cartão. Se precisar de algo, por favor, sinta-se à vontade para me ligar, Senhor Shen. Sou Li, o magnata da Zong Wealth. Nossa empresa é especializada em gestão de patrimônio e investimentos financeiros. Se houver uma oportunidade, espero poder jantar com o senhor, Senhor Shen. De repente, Shenmo tornou-se o centro das atenções. Até mesmo Shen Xuanxuxu ficou surpresa. Ela sabia que Shenmo era muito rico. Senhor Shen, prazer, sou Yan Rushui da família Yan, a empresa Shen Meian. É um negócio da nossa família. Se o senhor Shen tiver tempo, eu poderia explicar melhor. Ao senhor, Yan Rushui exibia sua postura confiante, propositalmente, jogou o cabelo para trás. Com um olhar muito sedutor, lançando olhares charmosos para Shenmo de tempos em tempos. Como uma das 3 mulheres mais bonitas de Jiangai, Yan Rushui sabia muito bem como usar sua beleza a seu favor. Não importa onde, mulheres bonitas são sempre bem recebidas. Como diz o ditado, heróis têm dificuldade em resistir aos encantos de uma bela mulher. Mesmo que Shenmo não gostasse dela, ele deveria ter alguma simpatia, mesmo que fosse apenas um pouco, o que já seria suficiente. E ainda por cima ela tomou a iniciativa de abordar, usando táticas de sedução. Essa Yan Rushui é realmente descarada. E daí? Se você tivesse a beleza dela, também poderia usar táticas de sedução. Eu até gostaria, mas sou homem. Se eu fosse mulher, seria ótimo. Muitos ali seguravam a respiração. Embora Shenmo tivesse um histórico poderoso, ele ainda era muito jovem. Como diz o ditado, de cada 10 jovens, 9 são luxuriosos. Shenmo poderia não resistir à tentação de uma bela mulher. No entanto, para a surpresa de todos, Shenmo parecia não se importar. Não deveria ser assim. Minha beleza é de alto nível em Jiangai. Mesmo que ele não tenha esse tipo de interesse, ele não deveria ser tão frio, certo? Yan Rushui estava chocada e começou a suspeitar. Se havia algo de errado com sua beleza, Shenmo nem sequer olhou para ela. Será que ele já a tinha visto antes? Ela já tinha visto muitos homens ricos, mas um homem como Shenmo, que era rico e não se deixava levar pela luxúria. Era a primeira vez que encontrava, o que despertou ainda mais seu interesse por ele. Devemos ir lá cumprimentá-lo, sussurrou Wang Teng. Shenmo estava disposto a investir 30 bilhões. Se ela conseguisse garantir o investimento de Shenmo, mesmo que fosse uma pequena parte, poderia fazer sua empresa no exterior reviver. Até Su Ruiz estava lá com um sorriso bajulador tentando falar com Shenmo. Se eles não aproveitassem a oportunidade rapidamente, ela escaparia por entre seus dedos. Liu Huyan hesitou por um momento, mas decidiu se aproximar de Shenmo. Na verdade, ela não gostava muito de ter contato com Shenmo, pois ele era muito parecido com o Shenmo que ela conhecia, além de ter tido alguns desentendimentos anteriores com ele. Mas, pelo bem da família Liu, ela teve que tomar a iniciativa. Às vezes, por dinheiro, é preciso aprender a baixar a cabeça. Senhor Shen, chamo-me Liu Huyan. Peço desculpas sinceramente por tê-lo ofendido anteriormente por causa de pequenas coisas. Você é muito parecido com um amigo que conheço. Liu Huyan estava um pouco constrangida. Antes, ela realmente achava que Shenmo era apenas Shenmo, mas agora ela já não pensava assim. Se ele realmente fosse o Shenmo de antes, ele não teria escolhido se casar na família Liu como um genro dependente, e a família Shen jamais permitiria tal coisa. O que ela queria era dinheiro, e não se importava de quem ele viesse, contanto que fosse dinheiro. O dinheiro de Shenmo, ou o dinheiro de qualquer outro. Desde que acabasse em seu bolso, estava tudo bem. Prazer, Senhor Shen, sou Liu Huyan, do Grupo Liu. Sinto muito pela experiência ruim que lhe causei antes.
Se for conveniente para o senhor, eu gostaria de convidá-lo para um jantar. Pode ser, disse Liu Huyan de cabeça baixa. Desculpe, não é conveniente. Shenmue disse friamente. Liu Huyan olhou para Shenmue, um tanto perplexa, ele a recusou tão diretamente. E ainda por cima na frente de todos. Shenmue claramente queria deixá-la em uma situação embaraçosa. Ela o tinha ofendido antes? Acho que não. Naquela vez no aeroporto. Eles tiveram um mal-entendido, mas ela já tinha se explicado. Alguém vindo da família Shen de Pequim. Não deveria ser tão mesquinho, certo? As pessoas lançavam olhares de compaixão para Liu Huyan. Todos tinham feito convites a Shenmue, mas ele pouco respondeu, e apenas Liu Huyan foi rejeitada por ele. E ainda por cima, recusou na frente de todos eles. Não há palavras para descrever o quão constrangida Liu Huyan se sentiu. Ela desejava que a terra se abrisse para engoli-la. Peço desculpas, não queria interromper. Liu Huyan também sabia que insistir demais agora só faria com que Shen Qing sentisse ainda mais aversão por ela. Trim, 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 foi então que o seu celular começou a tocar de repente. Não pode esperar uns dias para voltar? Perguntou Liu Huyan em voz baixa. Não. Você tem que voltar hoje à noite. Se não voltar, nem precisa aparecer mais. Liu Zengmin desligou o telefone imediatamente, sem dar a Liu Huyan qualquer chance de recusar. O que houve? Ao ver que a expressão de Liu Huyan não estava nada boa, Wang Ten perguntou, demonstrando preocupação. Não é nada. Meu pai me chamou. Preciso voltar para casa hoje à noite e não poderei jantar com você. Liu Huyan disse com um olhar de desculpas. Não tem problema, pode ir primeiro. Teremos muitas oportunidades no futuro, disse Wang Teng, agindo de forma muito generosa. Trim, trim, trim. Nesse momento, o celular de Shen Qing também começou a tocar, e a expressão de Liu Huyan mudou subitamente. Liu Zengmin tinha acabado de ligar para ela. Por que o celular de Shen Qing tocaria agora? Será que Shen Qing era realmente Shenmue? Após Liu Zengmin terminar a ligação com ela, ele ligou para Shen Qing, e foi por isso que o celular dele tocou. Liu Huyan sentiu-se subitamente inquieta e teve vontade de tomar o celular de Shen Qing para verificar o nome gravado no contato. Mas a razão acabou vencendo o impulso. Peço licença a todos, preciso atender uma ligação lá fora. Shen Qing logo chegou a um lugar vazio. Na verdade, como Liu Huyan suspeitava, a ligação era de fato de Liu Zengmin. Após hesitar por um momento, Shen Qing decidiu atender. Shenmue, o que você tem feito ultimamente? A voz de Liu Zengmin soou do outro lado. Não tenho feito nada demais. Shen Qing respondeu suavemente. Nos 3 anos de casamento, seu sogro sempre o tratou muito bem. No início, Liu Zengmin realmente não dava valor a ele, mas com o passar do tempo, ele acabou aceitando plenamente como genro. Faz tempo que você não vem ver a mim e a sua sogra. Vem aqui hoje à noite, vamos beber uns copos. Liu Zengmin disse com um sorriso. Pai, talvez não seja muito conveniente. Shen Qing respondeu baixinho. Por que não seria conveniente? Perguntou Liu Zengmin franzindo a testa. Pai, na verdade, eu e Huyan já nos divorciamos. Shen Qing teve que dizer a verdade. Eu sei, horas. Divorciaram-se, então que seja. Contanto que você ainda me considere seu pai, eu ainda o considerarei meu genro. Liu Zengmin não se importava nem um pouco. Na verdade, ele já sabia disso há muito tempo. Ele só chamou Shen Qing e Liu Huyan para vir aqui justamente para apoiar seu genro. Do fundo do coração, ele certamente aprovava Shen Qing. Mesmo que Shen Qing tivesse se divorciado de Liu Huyan, ele ainda o consideraria seu genro. De qualquer forma, ele tinha outra filha. No pior dos casos, ele casaria sua outra filha com Shen Qing. Um genro como Shen Qing não é fácil de encontrar. Liu Huyan não soube valorizá-lo. Mas ele certamente não deixaria Shen Qing escapar assim. Pai, não diga isso. Em meu coração, o senhor sempre será meu pai, disse Shen Qing, tocado. O coração de uma pessoa não pode ser frio para sempre. Nos 3 anos que passou com Liu Huyan, ele já havia aquecido o coração da família Liu. Sendo Liu Huyan a única exceção, a família Liu também o tratava bem, especialmente os pais dela, que realmente o consideravam como um filho próprio, algo que ele conseguia sentir genuinamente. Nem sempre é possível trocar sinceridade por sinceridade. Mas quando se consegue, é preciso valorizar muito. Então está combinado. Vou pedir para sua sogra preparar uns pratos extras para nós.
Liu Zengmin disse isso e desligou o telefone. Logo chegou a noite, e Shen Qing foi à casa de Liu Zengmin conforme o combinado. Depois que Shen Qing se casou com Liu Huyan, os dois foram morar fora. Geralmente, Shen Qing só visitava a casa de Liu Zengmin quando tinha tempo livre para conversar com os dois idosos, pai, mãe. Shen Qing bateu a porta. Na verdade, ele sabia a senha da casa de Liu Zengmin. Shenmo, você chegou. Entre logo. A porta logo se abriu, e Liu Zengmin, com muito entusiasmo, recebeu Shen Qing. Shen Qing teve que entrar. Você não precisava de nada além da sua presença. Por que trazer tanta coisa? Ao ver Shen Qing carregando vários pacotes, Liu Zengmin mostrou um certo descontentamento. Cunhado, você chegou. Liu Veman, a irmã de Liu Huyan, aproximou-se. Shen Qing apenas acenou com a cabeça para Liu Veman. Ela era universitária. Costumava morar em casa e só ia para a universidade nos horários de aula. Pai, por que me chamaram aqui? Shen Qing acabou perguntando. Shenmo, já ouvimos falar sobre o seu divórcio com Huyan. Em relação a isso, a nossa família Liu lhe deve desculpas. Pai, não diga isso. Assuntos do coração dependem da vontade de ambos. Além disso, isso não tem nada a ver com vocês. Shenmo balançou a cabeça. Ele estava lisonjeado. Pensou que, após o divórcio de Liu Huyan, a família Liu não manteria mais contato com ele. Como não teria a ver conosco? Não educamos bem nossa filha e deixamos que você fosse injustiçado. Bai Xiaozong, a mãe de Liu Huyan, aproximou-se neste momento. Pai, mãe, vocês estão exagerando. Tudo isso foi por minha própria vontade, não precisam se sentir em dívida comigo. Shenmo disse sorrindo, ele já tinha superado tudo aquilo. Shenmo, para ser sincero, o motivo de termos pedido para você vir hoje é para perguntar. Ainda há alguma possibilidade entre você e Huyan? Liu Zengmin perguntou, sem querer desistir. Pai, mãe, na verdade, acho que está bom assim. A resposta de Shenmo deixou clara sua posição. Esqueça, já que se divorciaram, que assim seja. Ela não é digna de você. Contanto que você ainda nos considere da família, está tudo bem. Liu Zengmin parecia ter aceitado. Pai, que palavras são essas? Vocês sempre foram tão bons para mim. Como eu poderia não considerá-los? Shenmo sorriu. Pouco depois, Liu Huyan também retornou. Pai, mãe. Ao ver que Shenmo também estava ali, a expressão de Liu Huyan mudou instantaneamente. Shenmo, por que você está aqui? Por que ele não poderia estar aqui? Liu Huyan deve ter batido a cabeça, para ter escolhido se divorciar de Shenmo por causa de Wang Teng. Pai, mãe. Por que não me avisaram antes que tinham chamado ele? Liu Huyan disse, um pouco irritada. Se soubesse que Shenmo viria, ela não teria vindo. Isso só causa constrangimento para todos. Por que teríamos que avisar você com antecedência? Esta é a nossa casa, não a sua. Liu Zengmin disse com a cara fechada. Pai, mãe, conversem um pouco. Vou ao quarto ver Veman. Ao ver a cena, Shenmo só pôde encontrar uma desculpa para sair. Ele foi até o quarto de Liu Veman, que estava jogando videogame. Para você, Veman, um presente. Shenmo tirou o colar que havia preparado. Cunhado, este não é aquele colar que eu tanto queria? Como você conseguiu comprar? Da última vez, implorei muito para minha irmã e ela não me comprou. Liu Veman estava muito empolgada. Gostou? Shenmo disse sorrindo. Amei. Cunhado, me ajude a colocar. Liu Veman mal podia esperar para ver o efeito. Shenmo, ao ver isso, só pôde ajudar a colocar o colar nela. Liu Veman correu alegremente para o espelho para conferir. Cunhado, obrigada pelo presente. Eu adorei. Liu Veman abraçou Shenmo. Ela queria esse colar há muito tempo, mas sua condição financeira não permitia comprá-lo. Ela é apenas uma estudante universitária, ao contrário de Liu Huyan, que possui uma renda fixa. Que bom que você gostou. Ao ver que Liu Veman gostou do presente que ele preparou especialmente, Shenmo relaxou. Afinal, quem pagou foi o dinheiro de Liu Huyan. Cunhado, se não me engano, este colar é muito caro, não é? De onde você tirou tanto dinheiro? Liu Veman estava curiosa. Shenmo era apenas o genro que morava na casa deles, embora Liu Huyan lhe desse algum dinheiro para despesas extras, não era muito. Foi o dinheiro do divórcio que sua irmã me deu. Shenmo teve que explicar. O dinheiro do divórcio que minha irmã deu? Quanto ela te deu? Liu Veman ficou ainda mais curiosa. Bastante. 3 milhões. Shenmo disse sorrindo. 3 milhões realmente não eram nada para Shenmo, mas para uma pessoa comum, era uma quantia astronômica.
Ela te deu só 3 milhões? Minha irmã é muito mesquinha. Liu Veman parecia insatisfeita. Se eu fosse você, entraria com um processo de divórcio para levar metade dos bens dela. Shenmo esteve casado com Liu Huyan por tantos anos. E ela viu o quanto Shenmo se dedicou. Já que Liu Huyan quis o divórcio, Shenmo deveria levar metade de tudo. Liu Huyan só deu 3 milhões a Shenmo. Isso é troco para mendigo? Ela é sua irmã biológica. Shenmo disse, um tanto surpreso. E daí? Você ainda é meu cunhado, não é? Liu Veman disse friamente. Cunhado, você é gentil demais. Se fosse eu, nunca deixaria que eles se dessem bem tão facilmente. Shenmo se dedicou por tantos anos. Por quê? Assim que o primeiro amor de Liu Huyan retornou ao país, Shenmo teve que ceder seu lugar. Não vamos falar mais sobre isso. Shen Qing balançou a cabeça. Ele já tinha deixado seus ressentimentos para trás. Cunhado, você me deu um presente tão valioso. Em troca, eu também lhe darei um presente. Liu Veman deu um sorriso maroto. Que presente? Shen Qing estava curioso. Antes que Shen Qing pudesse reagir, Liu Veman avançou para cima dele e lhe deu um beijo forte na bochecha. Você enlouqueceu? Eu sou seu cunhado. Shen Qing estava visivelmente perturbado. E daí? De qualquer forma, você já se divorciou da minha irmã. Não é exagero eu te dar um beijo, certo? Liu Veman não se importou. Veman, não faça mais essas travessuras. Você ainda é jovem, ainda vai encontrar um namorado no futuro, se alguém souber disso. Como você vai encontrar um namorado depois? Shen Qing estava entre o riso e o desespero. Eu não sou tão jovem. Tenho 18 anos este ano, já sou adulta, em alguns anos atingirei a idade legal para casar. Liu Veman continuou indiferente. Além disso, se eu não encontrar, simplesmente não encontro. No pior dos casos, eu me caso com você mais tarde. Você está falando bobagem de novo. Eu já disse que sou seu cunhado. Shen Qing disse impotente. Você pode parar de me chamar de cunhado? Foi você mesmo quem disse. Você já se divorciou da minha irmã, então você não é mais meu cunhado. Mesmo se nos casássemos no futuro, ninguém diria nada. Liu Veman fez bico e disse, minha irmã não soube te valorizar. Daqui para frente eu vou te valorizar. Liu Veman. Shen Qing estava realmente irritado desta vez. Ele sempre viu Liu Veman como sua irmã mais nova, não esperava que ela nutrisse tais pensamentos. Tudo bem, chega de falar disso. De qualquer forma, eu não vou desistir, você será meu mais cedo ou mais tarde. Ao ver que Shen Qing parecia realmente irritado, Liu Veman teve que ceder. Essas coisas que você diz em casa, tudo bem, mas não saia por aí falando essas bobagens. Shen Qing estava impotente. Você manda em mim? Liu Veman estava um pouco rebelde. Eu sou seu cunhado, claro que tenho que cuidar de você. Shen Qing deu um leve cascudo na cabeça de Liu Veman. Eu não quero que você seja meu cunhado. Liu Veman virou-se, deixando de dar atenção a Shen Qing. Do outro lado, Liu Huyan também estava com o senho franzido. Pai, mãe, por que vocês o chamaram de volta? Liu Huyan estava visivelmente infeliz. Liu Zengmin e Bai Xiaofeng sabiam que ela e Shen Qing já tinham se divorciado, e trazê-lo para casa era claramente para humilhá-la. Nós quisemos. Você tem algo a ver com isso? Liu Zengmin disse com o rosto frio. Pai, eu e Shenmo já nos divorciamos. Você pode parar de ligar para ele. Liu Huyan sentiu um aperto no coração. Ela sempre sentiu que Liu Zengmin gostava mais de Shenmo, mesmo sendo ela filha biológica. Mas sentia que o pai tratava Shenmo melhor do que a ela. Você ainda tem a cara de pau de nos dizer isso? Um assunto tão sério quanto um divórcio. Por que você não discutiu conosco antes? Liu Zengmin falava cada vez mais irritado. Isso é problema meu. Por que eu deveria contar a vocês? Liu Huyan disse com frieza. Ela já era adulta. Muitas decisões podiam ser tomadas por ela mesma. E ainda mais, esse assunto dizia respeito à sua felicidade de uma vida inteira. Ela não queria ser forçada a ficar com Shen Qing. A pessoa que ela amava nunca foi Shen Qing. Como alguém pode forçar sentimentos? Seu assunto. Liu Zengmin explodiu de raiva. Responda honestamente. Você já planejava se divorciar de Shenmo há muito tempo? Sim. Liu Huyan admitiu francamente. Eu nunca gostei dele. Eu só me casei com ele por falta de opção. Sua consciência foi devorada por cães. Você não viu o quanto Shenmo se dedicou a você e a esta família? Liu Zengmin deu um tapa no rosto de Liu Huyan. Ela ficou surpresa. Seu pai nunca a tinha batido na vida. Pela primeira vez, Liu Zengmin agiu contra ela por causa de um estranho. Eu vi, mas e daí?
Gostar é gostar, não gostar é não gostar, eu não posso ir contra os meus próprios sentimentos. Além disso, eu dei a ele 3 milhões de indenização pelo divórcio, ele não saiu perdendo. Liu Huyan disse com um ar de injustiça. Ela deu a Shenmo toda a compensação que podia, exceto em relação aos sentimentos. Ela não achava que devia nada a ele. Pelo contrário, ela achava que Shenmo lucrou bastante. 3 anos de dedicação trocados por 3 milhões. Qualquer um aceitaria, não é? Você acha que ele estava com você por causa do seu dinheiro? Liu Zengmin tinha vontade de dar um tapa em Liu Huyan. Apenas 3 milhões? Esse valor não cobre nem o faturamento mensal da nossa família Liu. E você tem a audácia de dizer isso? Além dos 3 milhões, eu também dei a ele uma casa. Eu já dei a ele a melhor compensação. O que vocês querem de mim? Liu Huyan dizia sentindo-se cada vez mais injustiçada. O que eu quero de você? Liu Zengmin bufava de raiva. Eu quero que você se case novamente com Shenmo imediatamente. Quanto a esse seu amor idealizado, tire isso da cabeça. Eu lhe digo. Eu só reconheço Shenmo como meu genro. Não reconheço mais ninguém. Pai. Eu não vou me casar novamente com ele, nem que eu morra. Liu Huyan rangeu os dentes. Desde pequeno, ele sempre obedeceu a Liu Zengmin em tudo, mas, desta vez, não podia. Se ele quer ser teimoso, então que morra, explodiu Liu Zengmin, incapaz de conter a raiva. Pai, Liu Huyan estava incrédula, ela não esperava que Liu Zengmin fosse tão irracional. Não me chame de pai, eu não sou seu pai. Você não quer ficar com aquele Wang Teng. A menos que eu e sua mãe morramos, nunca concordaremos com isso. Liu Zengmin estava quase tendo um ataque cardíaco de tanta raiva. Mesmo que não concordem, eu ficarei com ele. A oposição veemente de Liu Zengmin despertou o espírito rebelde de Liu Huyan. Como nós tivemos uma filha tão obcecada por amor? Você esqueceu que foi ele quem te abandonou primeiro. Liu Zengmin estava à beira de um colapso. Ele não me abandonou. Ele deve ter tido um motivo inevitável para ir embora na época. Liu Huyan defendeu Wang Teng. Saia, saia, saia. Vou fingir que nunca tive uma filha como você, eu te digo. Às costas de Liu Huyan. Com medo de que Liu Zengmin desmaiasse de raiva. Huyan, não é por mal que sua mãe fala. Mas o que há de errado com Shenmo, para você insistir tanto no divórcio? Bai Xiaofeng disse com um suspiro. Mãe, eu nunca achei que houvesse algo de errado com ele. Ele é ótimo e muito talentoso. Liu Huyan balançou a cabeça. Então por que você se divorciou dele? Bai Xiaofeng não conseguia entender. Shenmo foi casado com Liu Huyan por 3 anos. Ele sempre se dedicou silenciosamente, trabalhando arduamente e sem reclamações. Era um marido muito raro. Um marido assim, outros não encontrariam nem se procurassem com lanterna. Como você teve coragem de se divorciar dele? É verdade que ele é talentoso, mas eu simplesmente não gosto dele. Não posso me enganar. Eu nunca o amei. Liu Huyan disse, cerrando os dentes. Amor é amor. E não amar é não amar. Eu só quero ficar com quem eu gosto. Que mal há nisso? Vocês foram casados por 3 anos. Você nunca sentiu nada por ele? Bai Xiaofeng perguntou, cheia de decepção. 3 anos atrás, Liu Huyan contraiu uma doença estranha e todos começaram a evitá-la. Apenas Shenmo estava disposto a ficar ao lado dela. Com os cuidados meticulosos de Shenmo, o quadro de saúde de Liu Huyan melhorou gradualmente. Você não entende droga nenhuma, sua idiota. Você não merece o Shenmo. Liu Zengmin não aguentou e praguejou. No início, ele realmente queria que Liu Huyan reatasse com Shenmo. Mas agora ele já tinha mudado de ideia. Liu Huyan não merecia Shenmo, ele merecia alguém melhor. Quanto a Liu Huyan, que ela se arrependesse. Pai, mãe. Se não há mais nada, eu vou indo. Cuidem-se. Liu Huyan respirou fundo. Ela já tinha entendido as intenções de Liu Zengmin e Bai Xiaofeng. Mas suas convicções não mudariam, continuar a conversa só traria mais aborrecimentos. Vá embora, vá. Shenmo, não tenha pressa de ir. Beba algumas doses com o papai. Liu Zengmin fez Shenmo ficar, embora Shenmo e Liu Huyan estivessem divorciados. Isso não afetava o carinho entre eles. Tudo bem. Shenmo pensou por um momento e acabou concordando. Shenmo, sua mãe e eu discutimos. Assim que Vema se formar na faculdade, vamos arranjar o casamento de vocês. Depois de algumas doses, Liu Zengmin disse, sorrindo. Pai, pare de brincar, a Vema ainda é tão jovem. Shenmo quase cuspiu.
a bebida que tinha acabado de ingerir. Ela tem 18 anos, não é mais uma criança. Já está na idade de namorar. Se não der certo agora, vocês podem namorar por alguns anos, e quando ela se formar, se casam. Seria ótimo. Liu Zengmin estava muito satisfeito. Entregar Liu Vema a qualquer outra pessoa. Ele não confiaria, mas se fosse nas mãos de Shenmue, ele certamente estaria tranquilo. De qualquer forma, ele seria sogro de Shenmue. Se Liu Huyan não servia, ele ainda tinha a filha Liu Vema. Felizmente, Liu Vema não era uma mente apaixonada como Liu Huyan. Pai, pare com isso, as pessoas vão falar mal. Shenmue balançou a cabeça. Embora ele já tivesse se divorciado de Liu Huyan, nominalmente ele ainda era o ex-marido dela. Se souberem, quem seria tão entediado para falar mal de você? Além disso, a vida é vivida para nós mesmos, não para os outros. Por que se importar com o que os outros pensam? Liu Zengmin estava um pouco irritado. Pai, esse tipo de assunto deve seguir a vontade da própria Vema. Shenmue teve que responder. Bai Xiaofeng sorria ao lado, pensando que, depois que Liu Vema se casasse com Shenmue, seu próximo passo seria ter netos. Pai, vamos deixar para falar disso mais tarde. Shenmue sentiu a bebida subir. Tudo bem, sem pressa. Podemos ir com calma. Liu Zengmin não pressionou demais Shenmue. Após beberem bastante, Liu Zengmin finalmente deixou Shenmue ir embora. Originalmente, ele queria que Shenmue passasse a noite em sua casa. Mas Shenmue alegou ter outras coisas a fazer. Liu Zengmin insistiu, mas Shenmue foi embora. Com esse sogro caloroso, Shenmue não sabia o que fazer. Ele foi casado com Liu Huyan por 3 anos, e esse sogro, Liu Zengmin, sempre foi muito bom para ele. Caso contrário, ele já teria cortado relações com Liu Zengmin há muito tempo. Quando Shenmue saiu, Liu Huyan apareceu. Na verdade, ele não tinha ido embora, mas estava esperando na porta o tempo todo. Apenas para poder dizer algumas palavras a Shenmue. Você precisa de algo? Shenmue olhou para Liu Huyan com frieza. Shenmue, é o seguinte, não importa o que meus pais tenham dito a você, preciso que você não prometa nada. Liu Huyan disse com uma expressão séria. Senhora Liu, você tem tanto medo de que eu a importune. Shenmue não pôde deixar de rir de si mesmo. Liu Huyan esperou propositalmente aqui para lhe dizer isso. Não seria por medo de que ele usasse o relacionamento com a família dela para importuná-los? Ele não era tão desprezível assim. Shenmue, estou falando sério. Meu pai tem razão. Os 3 milhões de indenização pelo divórcio são pouco, vou dar um jeito de compensá-lo ainda mais. Liu Huyan falava cada vez mais séria. A senhora Liu é realmente generosa. Então, agradeço antecipadamente a senhora Liu. Shenmue disse, semicerrando os olhos. Shenmue, não precisa falar comigo nesse tom. Já lhe dei a compensação devida, não lhe devo nada. Não pense em tentar tirar vantagem da minha família, é impossível. Liu Huyan disse, franzindo a testa. As palavras da senhora Liu estão certas. Qual é o seu status e qual é o meu? Como eu ousaria? Shenmue disse sorrindo. Shenmue, você pode falar normalmente? Liu Huyan ficou um pouco descontente. Ela conseguia perceber o significado por trás das palavras de Shenmue. Como assim não estou falando normalmente? Shenmue retrucou. Shenmue, esse seu sarcasmo tem graça. Liu Huyan parecia realmente irritada. A senhora Liu entendeu mal. Como eu ousaria? Shenmue sorriu e ficou em silêncio. Enfim, mantenha a distância da minha família daqui para frente. E pare de alimentar pensamentos irreais. É preciso aprender a olhar para frente. Já estamos divorciados. Liu Huyan disse com o rosto frio. Sim, a senhora Liu tem razão. Você precisa de mais alguma coisa? Se não, vou indo. Shenmue disse, sem demonstrar raiva. Para onde você vai? Vou levá-lo. É difícil conseguir um táxi a esta hora. O olhar de Liu Huyan esfriou. Não precisa, eu mesmo pego um táxi. Como ousaria incomodá-la? Shenmue disse sorrindo. Liu Huyan franziu a testa, mas não disse mais nada e voltou para casa rapidamente. Wang Teng já o esperava em casa há muito tempo. Como foi a conversa com seus pais? Wang Teng disse, impaciente. Foi o de sempre, eles querem que eu me case novamente com Shenmue. Liu Huyan tirou o casaco, parecendo cada vez mais exausta. Wang Teng rapidamente começou a massagear os ombros de Liu Huyan, que instintivamente se esquivou. Exceto Shenmue, ela raramente deixava outras pessoas tocarem em seus ombros, eram sempre as mãos de Shenmue que os massageavam. Não é nada. Liu Huyan balançou a cabeça. Não sabia por quê, mas em sua mente. A imagem de Shenmue surgia a todo momento. Huyan,
Você não vai mesmo se casar com ele de novo, vai? Wang Ten perguntou de forma hesitante. Como poderia? A pessoa que amo é você. Como eu me casaria com ele novamente? Liu Huyan balançou a cabeça, negando os pensamentos de Wang Ten. Mas sinto que você anda inquieta ultimamente. Será que tem a ver com Shenmue? Wang Ten estava preocupado. Não tem nada a ver com ele. Talvez seja apenas cansaço. Liu Huyan supôs. Logo ela se sentou ereta. A mão de Wang Ten era um pouco forte demais, e seus ombros doíam, mas isso era normal. Wang Ten não era Shenmue e não sabia cuidar das pessoas. Diferente de Shenmue, que a massageava todos os dias. Talvez ela já estivesse acostumada com as técnicas de massagem de Shenmue, e agora, ao mudar de pessoa, ela não estava acostumada. O que houve? Wang Ten perguntou, confuso. Nada, não está tarde, descanse um pouco. Liu Huyan balançou a cabeça. Embora superficialmente tivesse perdoado Wang Ten, ela ainda guardava algum ressentimento. Descanse você também. Wang Ten não insistiu muito, quanto mais neste momento. Menos ele poderia forçar a situação. Liu Huyan já estava começando a aceitá-lo. Ele teria tempo. Maldito! Wang Ten foi para o quarto ao lado do de Liu Huyan. Aquele cômodo costumava ser de Shenmue, mas agora havia se tornado seu quarto exclusivo. Não demoraria muito para que ele ocupasse o lugar de Shenmue no coração de Liu Huyan. Esse é o poder de um primeiro amor. Mesmo que ele não faça nada, já supera inúmeras pessoas. Na manhã seguinte, Wang Ten levantou cedo para preparar o café da manhã de Liu Huyan. Quanto mais neste momento, mais ele precisava se mostrar e ser extremamente atencioso. Huyan, bom dia. Wang Ten cumprimentou Liu Huyan. Venha experimentar. Wang Ten levantou cedo para preparar o café da manhã de Liu Huyan. Quanto mais neste momento, mais ele precisava se mostrar e ser extremamente atencioso. Huyan, bom dia. Wang Ten cumprimentou Liu Huyan. Venha experimentar e ver como ficou o café da manhã que preparei. Estas coisas foram você quem fez? Perguntou Liu Huyan, um tanto surpresa. Na verdade, a situação financeira de Wang Ten não é inferior à dela. Pertencendo também à classe dos muito ricos. O fato de Wang Ten tomar a iniciativa de preparar seu café da manhã realmente a deixou lisonjeada. Pelo menos, isso provava que Wang Ten ainda se importava bastante com ela. É a primeira vez que faço, não sei se está gostoso. Wang Ten disse sorrindo. Não importa se está gostoso ou não, só de ter essa intenção já basta. Liu Huyan estava muito comovida. Quando Shenmue costumava preparar seu café da manhã todos os dias, ela nunca se mostrou tão tocada. Julgar se um homem realmente te ama geralmente começa por pequenos detalhes. Embora Wang Ten tenha preparado o café da manhã para Liu Huyan, a maior parte foi feita de qualquer jeito, algumas fatias de pão, 2 ovos fritos e um copo de leite. Até um cachorro faria melhor. Mas não havia o que fazer, Liu Huyan simplesmente caía nos encantos de Wang Ten. Para ela, se Wang Ten tinha intenção, ela já estava satisfeita. Depressa, experimente. Wang Ten, muito atencioso, puxou a cadeira para Liu Huyan. Ela pegou o ovo frito que ele preparou. Deu uma mordida e, embora não estivesse terrivelmente ruim, Liu Huyan não pôde evitar franzir a testa. Ela tinha uma mania. O ovo frito precisava estar com a gema no ponto. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. O que foi? Não está bom? Ao ver a dificuldade de Liu Huyan para engolir, Wang Ten pareceu não se surpreender. Não é nada. Não tem nada a ver com você. É um problema meu, disse Liu Huyan, balançando a cabeça. Em seguida, ela pegou o leite quente que ele preparou, mas estava tão quente que ela não conseguia beber. Ela tinha outra mania. O leite precisava estar a uma temperatura morna, nem muito quente nem muito frio. Pois isso afetava seu apetite. Na verdade, o motivo de Liu Huyan ter tantas manias era que ela foi totalmente mimada por Shenmue. Somente Shenmue conseguia se lembrar de todas as manias estranhas da senhorita, e apenas aquelas fatias de pão eram minimamente aceitáveis. Não era que Liu Huyan fosse exigente demais, mas o que Wang Ten fazia era realmente mediano. Mesmo seguindo a mesma receita, o sabor feito por pessoas diferentes é diferente. Essa é a diferença entre fazer com dedicação e fazer de qualquer jeito. Desculpe. Não tenho experiência. Wang Ten disse com um ar de desculpas. Não tem problema. Você já é excelente. Liu Huyan continuava incentivando Wang Ten. Se fosse Shenmue, ela não teria paciência, teria jogado os talheres e ido embora. Depois de terminar o café da manhã, Liu Huyan e Wang Ten foram até a empresa Huakai Bian.
desde que souberam que Shenmue ia investir 30 bilhões. Liu Huyan e Wang Teng estavam de olho nesse bolo há muito tempo. Huyan, o que você está fazendo aqui? Perguntou Shen Xuanxuxu, um tanto surpresa. Era a primeira vez que Liu Huyan vinha pessoalmente. O jovem mestre Shen está lá dentro? Como Shen Xuanxuxu esperava, ela sabia que Liu Huyan não veio à empresa para vê-la. Liu Huyan veio, obviamente, por causa de Shenmue. Posso entrar para vê-lo agora? Liu Huyan perguntou em voz baixa. Poder, você pode, mas chegou tarde. O Sr. Shen está lá dentro recebendo um convidado importante agora, explicou Shen Xuanxuxu sussurrando. Quem está lá dentro? Perguntou Liu Huyan, surpresa. Ela achava que tinha chegado cedo o suficiente, mas não esperava que alguém tivesse chegado antes dela. Porém, era normal. Afinal, em toda a província de Nanjiang, havia muitas pessoas de olho nesse bolo. Uma a mais ou uma a menos não faria diferença. Parece que é o diretor da Vukai Binfeng. Shen Xuanxuxu sussurrou no ouvido de Liu Huyan. Até o diretor da Vukai Binfeng veio? Liu Huyan ficou chocada. A Vukai Binfeng estava entre as 3 maiores empresas da província de Nanjing, embora não tivesse o status da família Su. Ainda assim não era alguém a ser subestimado. Ela sentiu um frio na barriga, com o diretor da Vukai Binfeng lá. Será que ela ainda conseguiria o investimento de 30 bilhões de Shenmue? Mas logo se acalmou. Sendo assim, deixaria nas mãos do destino. De qualquer forma, suas exigências não eram altas. Mesmo que não conseguisse tudo, uma parte já serviria. Xuanxuxu, você consegue me ajudar a conseguir um pouco de investimento? Perguntou Liu Huyan, sem conter a curiosidade. Afinal, Shen Xuanxuxu era a secretária pessoal de Shenmue. Talvez ela pudesse realmente ajudar a conseguir algum recurso. Huyan, você me superestima. Embora eu seja secretária pessoal do Sr. Shen, esse tipo de assunto sempre é avaliado pessoalmente por ele. Eu não tenho esse poder. Shen Xuanxuxu balançou a cabeça. Shenmue era realmente gentil com ela, mas ela era apenas uma secretária. Esse tipo de coisa não era algo que ela pudesse decidir. Não tem jeito mesmo. Liu Huyan ainda relutava. O Sr. Shen está ali dentro. Talvez seja melhor você entrar e falar com ele você mesma mais tarde, disse Shen Xuanxuxu, resignada. Tudo bem, então. Ao ver isso, Liu Huyan decidiu não pressionar mais Shen Xuanxuxu. Pouco tempo depois, o presidente da Colorful saiu da sala. Com um sorriso de alegria no rosto, será que ele conseguiu o investimento de Shen Qian? Liu Huyan não pôde deixar de suspeitar, pelo semblante do outro, parecia que ele tinha obtido sucesso. Caso contrário, não estaria tão contente. Ela até pensou em cumprimentá-lo. Mas ele nem sequer notou a presença dela. De fato, a diferença de status não é algo que se possa superar facilmente. Até o pai dele agia com respeito ao vê-lo, quanto mais ela, que era da geração mais jovem. Huyan, você já pode entrar, lembrou Shen Xuanxuxu. Tudo bem. Liu Huyan entrou com passos hesitantes, e Wang Teng a seguiu rapidamente. Não sei a que devo a visita da presidente Liu. Shen Qian sentou-se no sofá, observando Liu Huyan em silêncio. Sem saber por quê, o tom de voz de Shen Qian sempre fazia Liu Huyan se lembrar de Shenmue. Deve ser impressão minha, Shenmue era um pobretão. Como poderia ser alguém da família Shen da capital? Liu Huyan balançou a cabeça, esperando que estivesse enganada. Jovem mestre Shen, não seja tão formal. Pode me chamar pelo meu nome ou apenas de Xiao Liu. Liu Huyan tomou a iniciativa de se rebaixar. Diante de um figurão como Shen Qian, ela não ousaria se auto-intitular presidente. Não precisa de tanta modéstia, presidente Liu. Você não disse que era, disse Shen Qian com indiferença. Após hesitar por um momento, Liu Huyan decidiu revelar o motivo da visita. Jovem mestre Shen. É o seguinte, você poderia investir um pouco no nosso grupo Liu? Não peço muito, apenas 1 bilhão seria o suficiente. 1 bilhão realmente não é muito. Presidente Liu, você sabe que 1 bilhão não significa nada para mim. Disse Shen Qian com um sorriso. Há uma chance. Liu Huyan sentiu uma grande alegria. Como Shen Qian bem disse, 1 bilhão realmente não era nada para ele. Mas equivalia a vários anos de faturamento do grupo Liu. Sendo assim, o jovem mestre Shen aceitou, perguntou Liu Huyan com a voz trêmula. Investir 1 bilhão no grupo Liu não é problema. Mas o que você pode me oferecer em troca? Shen Qian olhou fixamente para Liu Huyan. A família Liu pode lhe pagar dividendos pontualmente todos os anos, disse ela imediatamente. Se eu consigo investir 1 bilhão de uma vez só, você acha que me importo com esses seus dividendos da família Liu?
Liu Huyan sorriu forçadamente. Então, o que o jovem mestre Shen deseja? Perguntou ela em voz baixa. Para conseguir algo, é preciso oferecer algo em troca. Você é uma mulher inteligente, Presidente Liu. Um princípio tão simples não deveria precisar que eu lhe ensinasse pessoalmente. O olhar de Shen Qian permanecia fixo nela, e Liu Huyan entendeu instantaneamente o significado das palavras de Shen Qian. De fato, não existe homem que não seja lascivo. Shen Qian estava claramente interessado no corpo dela. Ela sempre achou que Shen Qian fosse um homem íntegro, mas, refletindo melhor, como sua aparência era tão atraente e refinada, era normal que ele se sentisse atraído. Muitas indústrias possuíam diversas regras não escritas. Pelo bem da família Liu, desde que Shen Qian não fosse longe demais, ela poderia aceitar. Jovem mestre Shen, entendo perfeitamente o que quer dizer. Desde que aceite investir na minha família Liu, farei com que fique satisfeito. Liu Huyan cerrou os dentes. Apenas fazendo isso, Shen Qian estaria disposto a investir no grupo Liu. Você é realmente uma mulher inteligente. Shen Qian assentiu e olhou para Wang Teng ao lado. Poderia se retirar por um momento, por favor. O que você pretende fazer com a Huyan? Wang Teng ficou furioso. Ele também conhecia as regras ocultas do mercado. Shen Qian pedir que ele saísse só podia significar algo. Ele obviamente queria uma conversa privada com a Presidente Liu. O que mais você acha que eu faria? Disse Shen Qian rindo. Huyan, esse cara certamente não tem boas intenções. Você não pode aceitar isso de jeito nenhum, insistiu Wang Teng, cada vez mais desesperado. Wang Teng, saia um pouco. Preciso tratar de assuntos com o jovem mestre Shen, disse Liu Huyan friamente. Como ela não saberia o que Shen Qian queria? Era apenas uma questão de um querer e o outro aceitar. Está bem, vou esperar por você lá fora. Wang Teng cerrou os punhos involuntariamente. Jovem mestre Shen. Agora não há ninguém aqui. Pode fazer o que quiser. Liu Huyan fechou os olhos e começou a tirar a própria roupa. Sem saber por quê, ela já havia substituído a imagem de Shen Qian pela de Shenmon. Ela fora casada com Shenmon por 3 anos, então, de certa forma, deveria a ele uma compensação. Além disso, Shen Qian se parecia tanto com Shenmon, e era tão bonito. Pensando nisso, Liu Huyan sentiu-se um pouco mais aliviada. Pelo menos não sentia um peso tão grande na consciência, contanto que Shen Qian não fizesse nada exagerado demais. Diretora Liu, o que está a fazer? Eu apenas queria que ficasse para conversarmos um pouco. Shen Qian disse com um tom de escárnio. Está assim tão ansiosa para que aconteça alguma coisa entre nós. O tempo aqueceu recentemente, e até Liu Huyan começou a ficar assanhada? Você me manteve aqui de propósito. Não era para esse tipo de coisa? Liu Huyan ficou chocada. Será que ela tinha interpretado mal? Shen Qian é mesmo um cavalheiro? Haha, você pensou demais. Sendo eu tão rico. Se eu realmente quisesse encontrar uma mulher, que tipo de mulher não conseguiria? Shen Qian disse com indiferença. Na verdade, Shen Qian não estava a mentir. Se ele realmente quisesse encontrar uma mulher, havia muitas no mundo dispostas a acompanhá-lo. Liu Huyan era apenas uma entre 10 milhões. Jovem mestre Shen, o que quer que eu faça, afinal? Liu Huyan só pôde vestir-se novamente, desapontada. Ela sabia que Shen Qian não estava a mentir. Com o estatuto dele, havia muitas mulheres dispostas a dormir com ele. Ela pensou que ele a tinha retido por desejar o seu corpo. Será que ela se iludiu? Viu aquele conjunto de roupa? Shen Qian apontou para o traje de empregada em cima da mesa, e Liu Huyan assentiu. Liu Huyan assentiu. Foi preparado especialmente para si. Shen Qian sorriu levemente. Quer que eu vista isto? O rosto de Liu Huyan mudou. Como é? Não quer? Shen Qian disse sem hesitar. Se não quer, esqueça. Como se eu não tivesse dito nada. Quanto ao investimento de 1.000 milhões de que falou, para mim, não é grande coisa. Mas, como não quer colaborar, certamente não investirei. Diretora Liu, pode ir. Está bem, eu visto. Liu Huyan rangeu os dentes. Pela família Liu, ela só podia ceder. Ela teve de vestir a roupa à frente de Shen Qian, sentindo-se extremamente humilhada. Dizem que quanto mais rico, mais depravado, pelos vistos, é verdade. Por isso, ela sempre pensou que Shen Qian fosse um cavalheiro, mas, no fim, ele é mais depravado do que qualquer outro rico. Se fosse Shenmon, ele nunca a trataria assim. Shen Qian observava fixamente. Liu Huyan já vestida, é preciso dizer que o corpo daquela mulher não era nada mal, não é à toa que era considerada uma das 3 mulheres mais bonitas da província de Nanjian. Pouco tempo depois,
Liu Huyan vestiu o traje de empregada. Ouvi dizer que a diretora Liu tem um ex-marido exatamente igual a mim. É verdade? Shen Qian conversava com Liu Huyan enquanto a observava vestir-se. De facto, é verdade. Ele é muito parecido consigo. Liu Huyan não escondeu nada, não tinha nada a esconder. Além disso, muitas pessoas sabiam disso, ela não conseguiria esconder, de qualquer forma. Então, o que a diretora Liu acha de mim em comparação com o seu ex-marido? Shen Qian perguntou, estreitando os olhos. Ele é apenas uma pessoa comum, enquanto o jovem mestre Shen é um prodígio entre os homens. Não há comparação possível. Liu Huyan disse sem hesitar. Então, a diretora Liu nunca suspeitou que eu pudesse ser o seu ex-marido. Shen Qian perguntou com um sorriso. Eu cheguei a suspeitar, mas o jovem mestre Shen e ele não devem ser a mesma pessoa, disse Liu Huyan em voz baixa. Ela, de facto, suspeitou. Apenas, Shen Qian e Shenmo tinham personalidades completamente opostas, por isso ela tinha dúvidas. Mas nenhuma prova concreta. Além disso, Shen Qian é o jovem mestre da família Shen de Pequim. Enquanto Shenmo casou com ela como uma pessoa comum, ela sabia disso melhor do que ninguém. Como poderia uma pessoa comum transformar-se, de repente, no jovem mestre da família Shen de Pequim? E se, por acaso, eu fosse o seu ex-marido? Shen Qian sorriu calmamente. Jovem mestre Shen, por favor, pare com as brincadeiras. Liu Huyan não acreditava minimamente nas palavras de Shen Qian. Está bem, não vou mais brincar consigo. Mas se quer o meu investimento, ajoelhe-se. Shen Qian disse inexpressivo. Liu Huyan rangeu os dentes e teve de se ajoelhar. Chegada a este ponto, ela não tinha escolha. Se desistisse agora, todo o seu esforço anterior teria sido em vão. Diretora Liu, você é mesmo muito obediente. Shen Qian sorriu calmamente. O que mais quer que eu faça, jovem mestre? Pode dizer diretamente. Liu Huyan franziu a testa, pensando que se fosse apenas aquele nível, ela não esperava que Liu Huyan se rebaixasse tanto por um investimento de 1.000 milhões. O jovem mestre ainda tem alguma ordem? Neste momento, Liu Huyan parecia uma gatinha submissa, com o olhar cheio de mágoa. Aguenta, desde que aguente, ela conseguirá os 1.000 milhões de investimento de Shen Qian. Mesmo que Shen Qian humilhasse, ela teria de engolir em seco. Mas Liu Huyan ainda subestimava o nível de depravação de Shen Qian.